Exercício 3 diz o seguinte: o experimento de Torricelli previa que todo o líquido da coluna de mercúrio descesse para a cuba em que estava imerso. Entretanto, verificou-se que isso não ocorreu. De que modo Torricelli explicou o fato de que apenas parte do mercúrio da coluna desceu? Então aqui a gente olhar o mercúrio, ele é uma substância, um fluido. Cadê? Carrega minhas páginas aqui. Aqui na página 136 está explicando um pouco sobre o experimento do Torricelli. E aqui na tabela de densidade, a gente pode olhar que ele utilizou mercúrio para estar fazendo o experimento dele. E o mercúrio tem uma densidade bem grande, 13,6 aqui atrás, apenas do ouro, na frente do chumbo e da prata, do ferro. Então é uma substância, um fluido, a gente tem na temperatura ambiente, tem ele como no estado líquido e é bem denso. Justamente por essa densidade alta, pensando então aqui, estou aqui com um experimento que ao colocar, ele colocou aqui num tubo com vácuo, aqui em cima não tem ar, não tem oxigênio, não tem nada, e ele achando que dessa forma aqui, ao virar o tubo, então, pelo que princípio a gente viu dos vasos comunicantes, de que a pressão é constante em áreas diferentes, não depende da forma do objeto. Se você tem um nível aqui, o líquido devia assumir o mesmo nível. Mas o que acontece aqui é que como o tubo está fechado aqui, ele não tem a pressão atmosférica atuando sobre essa coluna de mercúrio aqui. Mas o que é gerado aqui então, como a gente viu que pressão exercida por um fluido é igual à altura dessa coluna vezes a densidade dele vezes a gravidade, existe uma pressão que o fluido exerce aqui nessa parte, nesse ponto aqui, nessa coluna. E aí essa pressão ela vai ser equivalente à pressão realizada pela atmosfera aqui em toda essa restante de área. Então o tamanho dessa área aqui fora da coluna de mercúrio aqui, que está sendo realizada pela pressão, pela essa coluna de fluido de mercúrio, a pressão atmosférica aqui compensa essa pressão que o mercúrio está fazendo aqui, assumindo então 76 centímetros de altura, ou 760 milímetros de altura, essa coluna de mercúrio, porque toda essa pressão atmosférica aqui do lado, então a força da atmosfera aqui sobre essa área aqui, gerando essa pressão, que é a pressão de 10⁵ Pascal aproximadamente, é a mesma pressão que essa coluna de fluido está fazendo nessa parte aqui. Se a gente pegar aqui e mover esse tubo, vai perceber lá que continua no mesmo nível. E se aí diminuir, aqui está uma pressão atmosférica, se a gente diminuir essa pressão atmosférica, a pressão aqui então do fluido ganha no que diz respeito à pressão do lado de fora, e a coluna de mercúrio então desce. Aí quando não houver pressão nenhuma, aqui ele consegue então descer totalmente, porque não tem pressão do lado de fora para se equiparar com a pressão que esse volume de mercúrio aqui está fazendo em todo o sistema aqui, nesse sistema completo. Os cálculos eu estou deixando para você estar tentando fazer. Aí os cálculos são bem bacanas. Dessa forma então pode-se pensar no seguinte, que a pressão então exercida pela coluna de mercúrio, pressão da coluna de mercúrio, coluna mercúrio é Hg, é igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica a gente pode fazer uma aproximação como sendo 10⁵ Pascal.
E a pressão da coluna de mercúrio é a altura, que a gente sabe aqui. E aí, se você quiser deduzir a altura a partir da... O que Torricelli fez foi, ele mediu a altura, ele sabia a densidade do mercúrio e ele sabia a aceleração da gravidade, daí então ele calculou a pressão atmosférica, pode-se calcular a pressão atmosférica. Mas o que ele fez na verdade foi falar que no nível do mar a pressão era de 76 centímetros de mercúrio. Se você aumentar a altitude em relação ao nível do mar, essa pressão diminui. Se você diminuir a altitude, essa pressão aumenta. Ele deixou em relação a isso, mas dá para calcular em pressão atmosférica. Dá para achar então, com os dados que tem no livro, qual que a pressão atmosférica é essa a partir da... ou que altura é essa a partir de outros dados. Então foi essa a ideia de Torricelli para explicar esse experimento. A coluna de mercúrio aqui não desce, porque a pressão que ela está exercendo sobre o sistema aqui, sobre o líquido, sobre essa parte do líquido aqui, é a mesma pressão exercida sobre o restante da área aqui. A força que a coluna de mercúrio exerce aqui é a mesma força que a atmosfera exerce aqui, equivalendo então a pressão dessa parte com o restante do recipiente, não deixando mais a coluna descer. Até mais.